Graça e paz, meus amados e minhas amadas. Eu vou contar o que aconteceu hoje comigo. Eu me assentei lá, estava sentada lá na sala com meu filho assistindo a história do rei Salomão. Ia passar um episódio sobre as mães que chegaram com uma criança, ambas dizendo que o filho era seu e precisando que o rei julgasse. Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele, ouviu a história da mãe, que contou-lhe que as duas mães deram à luz cada uma seu filho, só que uma não teve cuidado, dormia com a criança agarrada e ela dormiu em cima da criança, a criança veio a óbito, faleceu. A mãe da criança que faleceu pegou a criança que estava viva, porque elas estavam na mesma casa, e colocou na cama dela, dizendo que a criança era dela. A mãe da criança viva sabia que não era a criança, né? Não era dela, a morta, e que a criança que era filho dela era viva. Aí resolveram ir lá até Salomão, para que Salomão julgasse a causa. Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele, mandou que o soldado pegasse a criança e partisse ela no meio e desse uma banda para cada mãe. A mãe, que não era a mãe verdadeira, aquela que era a mãe da criança morta e que está dizendo que era a mãe da criança viva, falou: pode partir, é justo. Ela aceitou que partisse a criança no meio. A mãe verdadeira abriu mão da criança e falou: pode dar para ela. Não quero que nenhum mal aconteça ao meu filho. A mãe de verdade, a mãe verdadeira, ela jamais vai querer mal para o seu filho. Ela prefere abrir mão do seu filho do que vê-lo sofrer algum mal, principalmente a morte. A mãe, que é mãe de verdade, ela dá vida pelo seu filho. Ela faz tudo pelo seu filho, porque ela quer a felicidade do filho. Salomão, com a sua sabedoria, ele percebeu e descobriu ali quem era a verdadeira mãe, e mandou que o soldado entregasse a criança para a mãe verdadeira. Sabedoria de Deus que Deus deu para Salomão. E aí eu estava querendo assistir esse episódio, mas eu estava, gente, hoje, porque eu acordei muito cedo, eu estava com a pia cheia de prato. Eu não faço isso, mas hoje eu deixei. Eu sou aquela que eu gosto de ver minhas coisas todo lugar, casa limpinha, prato limpinha, pia limpa, eu gosto desse jeito. Mas hoje eu estava assim, hoje eu tirei a manhã só para ser mensageira do Senhor. Aí o que aconteceu? Eu falei com meu filho, eu tenho um monte de prato para lavar, mas eu queria tanto assistir essa parte aí, esse episódio. Aí o Senhor, na hora que eu falei isso, aí o Senhor colocou no meu coração assim, na minha mente, uma imagem sobre aquela história, a passagem da Bíblia que está em João 12, de 3 a 8, onde fala: Maria unge com ungento os pés de Jesus. Na hora assim eu vi aquela imagem de Jesus Cristo lá sentado, Maria sentada nos pés de Jesus, ouvindo a história de Jesus. Foi a imagem que eu vi, que Deus me mostrou na hora. E a Marta, irmã de Maria, agoniada, providenciando o almoço, a arrumação da casa para poder recepcionar aquelas pessoas, no caso, os 12 apóstolos e Jesus Cristo na casa dela. Estavam todos ali, precisavam ceiar, comer. Já imaginou? Você está na sua casa e chegar tantas pessoas assim, e você ter que providenciar comida?
Aquela dona de casa que guarda as coisas tudo certinho, doida, né? Pira. Eu mesmo sou dessas. Então, na hora eu vi aquela imagem assim, o Senhor colocou na minha mente Maria sentada ouvindo Jesus e Marta agoniada fazendo os afazeres da casa, fazendo a comida para fazer a ceia, né? A ceia das pessoas lá, dos apóstolos de Jesus Cristo. Marta não gostou não, tá? De ver Maria lá sentada. E falou, enquanto eu tô aqui, né? Fazendo um monte de coisa, providência, Maria tá aí sentada. A gente não gosta não, né? A gente que gosta de fazer as coisas. Aí eu vou contar agora essa história, essa passagem bem rapidinho para vocês entenderem que Deus me mostrou. Porque muitas vezes a gente fica no correria do dia a dia, de trabalho, de afazeres de casa, domésticos, cuidando da família, cuidando de muita coisa, de trabalho, de muita coisa. E a gente não dá a devida atenção ao que precisa dar. Às vezes você está trabalhando demais, dona de casa. Trabalha demais, faz roupa, ou lava roupa, faz comida, limpa a casa, faz isso, faz aquilo, vai trabalhar fora e tal. O homem é a mesma coisa, né? O pai de família. Aí quando está perto daquelas pessoas que precisam receber sua atenção, você não dá. Às vezes você está tão cansado que você nem quer nem ouvir a voz da pessoa. E às vezes até maltrata. E principalmente a gente vive no correria do dia a dia, a gente tem tantas prioridades, mas a gente não trata como prioridade, não dá atenção para Jesus Cristo, para Deus, para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus, te falar assim, hoje eu vou parar, eu não quero conversa com nada, papo com nada, não vou fazer nada, vou dar atenção só para o meu Deus hoje. Hoje esse dia vai ser dedicado a Deus, a Jesus Cristo, para ouvir louvores, hinos, para conversar com Deus, para agradecer, para pedir perdão, para orar, né? Fazer pedidos, para tudo, para ouvir Deus. É tão bom quando Deus fala com a gente, é maravilhoso. E a pessoa que vive na correria, não para um pouquinho, fica na agonia só de querer fazer as coisas na hora da pessoa, perde o que é de mais precioso, a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus. Perde também a oportunidade de ter o contato com aquelas pessoas que amamos. Às vezes a vida passa tão rápido, às vezes a gente perde aquelas pessoas e a gente não aproveita o tempo que elas estão com a gente. Vamos lá, rapidinho aqui. Está em João 12, versos 2 a 8. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de ungento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus próprios cabelos e encheu-se a casa do cheiro do ungento. Maria, ela estava ali sentada nos pés de Jesus e ela pegou o perfume mais caro que ela tinha, um nardo caríssimo que valia aproximadamente uns 300, né, em dinheiro, e derramou nos pés de Jesus e pegou o próprio cabelo e enxugou os pés de Jesus. Isso antes de Jesus ir ser traído e ser levado preso. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filhos de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este ungento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ele achou que Jesus não merecia que Maria fizesse aquilo. Judas Iscariotes era o tesoureiro e ele achava que Maria fazer aquilo era um desperdício. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali lhe lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco,